O mais normal, eu diria, é que a cidade em que a gente viva nos inspire a escrever, né? E eu acho estranho que essa pergunta é um pouco recorrente, né? Sobre por que Porto Alegre está tão dentro dos livros, né? E a gente não estranha quando é um livro de um americano falando da Quinta Avenida, né? Ou de Champs-Élysées em Paris, né? A gente, agora, com relação a Porto Alegre, fica todo mundo falando, mas tu acha que citar a Avenida José Bonifácio dentro de um livro não vai criar problema? Eu acho que não. Enfim, é a cidade que eu vivo, é a cidade em que eu... A ideia é que o tema seja universal, né? O local em que se passa não é tão relevante assim, né? Então, escrever sobre Porto Alegre, para mim, é a coisa mais natural do mundo, é o cenário da minha vida, né? Olha, eu acho que Porto Alegre tem um atrativo fantástico sob o ponto de vista imagético, que é a arborização da cidade, né? Acho que eu, quando vejo, dentro dos meus livros, de alguma forma, eu coloquei um piso cheio de flores roxas, né, ou amarelas, que é o que a gente está acostumado a ver na primavera, né? Eu acho que a cidade tem uma luz muito bonita, né, eu acho que é a questão do meridional, né? Assim como Uruguai, Argentina, nós temos aqui uma luz muito bonita. Mas, assim, a cidade que a gente majoritariamente vive, né? Que é essa cidade mais central, né? Ela tem parques lindos, ela tem praças, ela tem avenidas largas, né? E tem também, infelizmente, né? Quando a gente olha com a visão miúda, tem muitos cortiços, tem muitas casas depredadas, tem muitos prédios decadentes, né? Mas o conjunto de Porto Alegre é inspirador, para mim é inspirador, eu me sinto bem de falar da cidade. O meu primeiro romance chama Imóveis Paredes, o tema de fundo é a especulação imobiliária, né? E ele nasceu justamente porque eu moro num lugar alto da cidade e sempre que eu olhava para a sacada, pela janela, eu via 6, 7 prédios em construção. A ideia do romance foi aí avaliar sob o ponto de vista pessoal, né? O quanto tem da contribuição nossa nessa depredação da cidade, né? Porque o interesse individual acaba prevalecendo sobre o interesse coletivo, né? Pressionado de um lado pela especulação, mas também tem o desejo, a aspiração pessoal de ascender, de trocar de lugar, de ir para um lugar mais bonito, maior, mais amplo, enfim. E com isso a gente vai derrubando as casas antigas, né? O personagem principal mora numa casa antiga, mora e trabalha numa casa antiga que é objeto da especulação imobiliária e se vê pressionado a vendê-la, né? E a história se passa aí um pouco desse drama íntimo dele de rasgar sua memória enfim, e a vida que ele conhecia, da forma como ele conhecia, né? Esse meu romance novo é um romance em que eu faço um contraponto, mais ou menos, entre a vida do povo das casas e a vida do povo das ruas, né? E ele, já nos capítulos iniciais, tem o parto de uma criança, né? De uma filha de uma moradora de rua que se passa na beira do Arroio Dilúvio, com vista para os fundos da catedral e do palácio. Dilúvio ainda hoje, né, ele é uma referência assim, sobre essa questão do povo das ruas, né, dos moradores de ruas. O dilúvio é um termômetro, né? A gente vê o crescimento desse problema social pela quantidade de casinhas improvisadas na beira do dilúvio, ou barracas, ou colchões, né? E apesar de ter sofrido a ilhota, por exemplo, lá nos anos 70, ter sido levada para Restinga meio à força, né? E outras favelas daquela área ali, né, terem sofrido isso, ainda a zona central é a zona que mais é de interesse das pessoas que vivem na rua ficar pela condição de trabalho possível, de ganhos, né? Então, eu acho que o dilúvio, não é à toa que ele está no título do meu livro, que é A Filha do Dilúvio, porque ele é um termômetro dessa condição da habitação precária. O tema do meu último romance é essa questão
dos moradores de rua, é um tema que me choca muito, né? Sobretudo, e ele nasceu da percepção, minha autopercepção, de que eu mesmo já estava muito desumanizado, né? Apenas contornando essas pessoas, sem me preocupar em ajudá-las, ou saber se estão precisando de alguma coisa, ou, enfim, né? Eu acho que essa é uma face desumana da cidade que a gente, com umas poucas políticas públicas, poderia resolver e dar um tratamento. Afinal, se hoje nós temos muitos moradores de rua, deve ser uns 10 mil moradores de rua. 10 mil pessoas num ambiente de 1,5 milhão de pessoas, né? Nós, como sociedade, nós tínhamos que ter a capacidade de resolver essa questão, né, de uma forma mais digna, né? Eu não me atrevo a afiançar que as pessoas em Porto Alegre são felizes, porque eu acho que a gente vive num extrato da população muito particular, né? Eu moro, por exemplo, na Zona Central, eu convivo com pessoas que moram aqui da Vila Assunção até a Floresta, né? Eu acho que essas pessoas têm uma condição de vida diferenciada e têm bom acesso razoável a meios culturais e a parques e praças, mas acho que essa não é a realidade de toda a cidade, não é a realidade das zonas periféricas, que estão crescendo muito e sem esses aparatos públicos. Esses dias eu vi uma estatística sobre as livrarias de Porto Alegre. 90 e tantos % das livrarias de Porto Alegre estão aqui em 3 bairros, aqui, né? O centro, Cidade Baixa, Bonfim, né? Então, assim, a cidade é muito desigual na oferta de equipamentos públicos, especialmente na área cultural, que são o que dão o molho para a vida, né? O resto é só labuta, trabalho e luta pela vida, né?